Olá, a palavra de hoje se encontra em Provérbios, capítulo 4, do versículo 1 ao 27. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom. Por isso, não abandonem a minha instrução. Pois eu também era um filho para o meu pai, pequeno e único diante da minha mãe. Então ele me instruía e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e viva. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem dela se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O princípio da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe presenteará como uma coroa com uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Eu o instruí pelo caminho da sabedoria e o conduzi por veredas retas. Quando você andar, os seus passos não serão obstruídos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução. Não abandone. Guarde bem, pois ela é sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos malfeitores. Evite-o e fique longe dele. Afaste-se e siga em frente, porque eles não dormem enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não fizerem alguém tropeçar. Porque eles comem o pão da maldade e se embriagam com o vinho da violência. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até o dia ser perfeito. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em quem tropeçam. Meu filho, escute o que digo a você. Incline o ouvido às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Considere a vereda que os seus pés tomam e sejam firmes em todos os seus caminhos. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Aqui a gente vai voltar um pouquinho nas palavras que estão grifadas. O que esse estudo bíblico nos mostra, né, para começar? Ele nos mostra que a verdadeira sabedoria a gente encontra ela em Deus, né? E que tem palavras muito importantes, pontos chaves que nós precisamos meditar para que possamos entender, de fato, o que Deus está querendo dizer através dessa palavra. Então, lá no 8, né? A primeira palavra que fala é dedique. O que é dedicar? Dedicar é quando a gente se esforça, né, para fazer algo. Então, na nossa vida, a gente dedica nos nossos relacionamentos, a gente se dedica no nosso trabalho, e na presença de Deus não é diferente. Outra palavra, né, que a gente poderia usar em concordância com ela é o esforço, porque o reino de Deus ele é conseguido pelo esforço. A nossa carne, o que é a carne, né? Os nossos desejos carnais. Um exemplo, não quer ir para a igreja. Quando que você quer ir para a igreja? Se você trabalha o dia inteiro, você chega cansado do serviço, você quer ir para a igreja? Não, o que seu corpo quer? Seu corpo quer deitar, quer se alimentar, quer descansar. Mas o reino de Deus, ele é conseguido pelo esforço, pela dedicação. E o que é isso? O que a gente faz isso? É mesmo cansado, eu vou. Por que trabalhar você não vai? Você não acorda, fala, hoje eu tô cansado, não vou trabalhar. Pode até fazer isso, no outro dia você já não tem mais emprego. Então, com a vida com Deus é a mesma coisa, né? A gente tem que viver pelo nosso espírito. Por mais que a carne grita, falando, eu quero ficar em casa, o que o espírito fala? Eu vou buscar mais de Deus. Eu preciso me alimentar de Deus. Assim como se a gente alimenta, né, todos os dias, o pão de cada dia, né, a comida de cada dia. Se a gente não comer, a gente fica fraco. No espiritual é a mesma coisa. A gente precisa se alimentar da palavra de Deus. Falar faz diferença aí na igreja? Faz total diferença. Na igreja, normalmente, o culto dura em torno de uma hora e meia, né? Na sua casa, você fica uma hora e meia, lendo a Bíblia, orando, louvando. Na nossa casa, a gente tem muitas distrações. A igreja é um tempo que a gente separa para estar na presença de Deus. Como é falado, né? Quando a gente vai na igreja, a gente está visitando a casa de Deus. E quando nós buscamos Deus na nossa casa, Deus é quem está nos visitando. Então a gente precisa se dedicar. O reino de Deus, ele não é sentimental, não é pelo sentimento, por aquilo que a gente sente. É por aquilo que tomamos a decisão de fazer, né? O reino de Deus é por dedicação, por esforço, precisamos nos esforçar. Outra palavra grifada, lá no 11. Eu instruí.
pelo caminho da sabedoria? Quem que nos instrui? É a palavra de Deus, é o próprio Espírito Santo, né? E apegue-se à instrução. O que que é apegue-se? A gente precisa continuar nos dedicando a pegar a palavra de Deus. Quando a gente se apega em algo, é porque a gente tem convivência com aquilo. E na palavra de Deus não é diferente, a gente precisa se apegar. Falar, mas eu leio a Bíblia e eu não entendo. Vai no YouTube, coloca a explicação do versículo tal. Hoje com as IAs, né? Usa a internet em favor de algo bom. Coloca, não entendi o versículo tal. Porque a gente precisa ler, né? A Bíblia é um manual de instrução para nós que acreditamos em Deus. E para aquele que não acredita também é, né? As escamas dos olhos precisam ser caídas. Agora no versículo 21, que está grifado, guarde-as no fundo do seu coração. Guardar o quê? Guardar as palavras de Deus. Quando você fala para alguém, guarde bem no fundo do seu coração, o que, que você está querendo dizer para a pessoa? Para a pessoa não esquecer, né? E lá no versículo 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Como que nós vamos guardar o nosso coração? Primeiro que a gente precisa entender que tudo começa na nossa mente, no pensar. A gente não controla os pensamentos vêm e vão. E diariamente, às vezes, ocorre da gente pensar coisas ruins, né? Mas o que, que vai trazer a diferença? É se a gente alimenta esses tipos de pensamentos. Como tem aquela ilustração do pássaro, né? Você não pode impedir que um pássaro voe em cima da sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Traga isso pelos pensamentos. Você não pode impedir que um pensamento ruim venha, mas você pode impedir que esse pensamento permaneça. É pecado a gente pensar? A gente não controla, né? Tudo muito rápido. O que é pecado? A gente permanecer com esse tipo de pensamento. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Porque quando alguém te machuca, te magoa, você fica remoendo esse pensamento, né? E o que acontece? A gente pensa, a gente sente e a gente se comporta. É por isso que Deus fala para a gente guardar o nosso coração. Guardar para quê? Para que a gente não deixe qualquer coisa entrar dentro dele. Mágoas, tristeza. Em Efésios, uma referência bíblica, em Efésios 6,16, se você puder ler Efésios, que é um passo a passo, né, de como ter uma vida protegida ali, né? Então, Efésios 6,17 diz: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que quando fala de capacete, o que significa o capacete? Guarde os seus pensamentos. Capacete, para que o capacete serve? Para proteger a cabeça, né? Então, use o capacete da salvação. Para a gente ser salvo, a gente precisa ter a nossa vida nas mãos de Deus, a gente precisa ter o nosso foco em Cristo, né? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que é a espada para a gente lutar? É a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os crentes. Tendo isso em mente, o que a gente precisa ter em mente? A palavra de Deus. E como que você vai ter algo se você não busca, se você não lê a Bíblia, né? Então a gente precisa ali se posicionar. Nós devemos orar um pelos outros, tá? A oração ela tem muito poder, é aquilo que nos conecta com Deus. O que faz com que a gente guarde no nosso coração coisas ruins? Más companhias, representada pelo desenho da fruta podre, né? Da laranja. As más companhias faz com que a gente tenha maus hábitos, né? E, inclusive, às vezes a pessoa ela até não faz coisa errada, mas ela tá com pessoas que fazem, ela acaba saindo ali como errada também. Então, vigia que tipo de amigo você tem. Outra coisa também que tem acontecido muito, né, é o celular, infelizmente, né, para todas as idades, não tem um público específico para isso. Ele traz dificuldade no sono, queda no rendimento escolar, impacto na saúde ocular, dores de cabeça, ansiedade, depressão, alimentação menos saudável, obesidade, sedentarismo, transtornos de imagem. É ruim ficar no celular? Não é ruim, é gostoso, mas quanto tempo você tem ficado por dia, né? O que você tem feito? O que você tem pesquisado? O que você tem olhado? Com que tipo de pessoas que você tem andado? Então, a má companhia corrompe os bons costumes, né? Guarde o seu coração. Leia a Bíblia, estude a palavra, faça o bem e tenha bons pensamentos, né? Pensou em algo ruim? Foca em coisa boa, tenta se distrair. E se esse pensamento permanecer, continue buscando coisas boas, tirando esses pensamentos. Conversa com alguém da sua confiança para te ajudar, mas pense em coisas boas, né? Faça o bem, leia a Bíblia e estude a palavra. Que nesse estudo você possa refletir sobre o que tem passado na sua mente, né? O que você tem deixado permanecer na mente que tenha descido para o seu coração.
que através desse estudo você possa pensar melhor sobre aquilo que você está pensando. Vamos orar nesse momento. Se você puder, feche seus olhos. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, te louvamos, Deus, e te agradecemos por esse estudo, Pai. Que possamos pôr em prática aquilo que aprendemos, Deus, sobre focar nas coisas boas, sobre guardar o nosso coração. Que o Senhor nos ajude, Deus, diariamente, Pai, que possamos nos apegar mais a Ti, mais à Sua palavra, que possamos focar em coisas boas. Que se alguém, Pai, que está ouvindo esse vídeo, que ouviu essa aula, né, está magoada com alguém, ou está guardando algo de ruim no coração, Pai, que nesse momento essa pessoa pode decidir perdoar, né? Sabemos, Pai, que precisamos nos posicionar, pois vimos que o reino de Deus é conseguido através do esforço, Pai. Que possamos perdoar aqueles que nos feriram, assim como o Senhor nos perdoa pelos nossos pecados. Abençoe, Jesus, essa vida, Pai. Abençoe a família dessa pessoa. Abençoe, Deus, os pensamentos, que sejam pensamentos de paz, que sejam pensamentos de bênçãos, Deus. Que possamos focar, Deus, na Sua presença e na Sua vontade para a nossa vida. Desde já, Jesus, te louvamos, Deus, e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe. Até a próxima.